universo em sua forma mais volátil e dinâmica. Vida e morte de uma estrela. O universo. Vida e morte de uma estrela. Aqui, Mari, os ácidos nucleicos do nosso corpo são formados por uma base nitrogenada, um átomo de fósforo... Eu sei, Fê, mas eu não consigo entender como tudo isso se formou. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, Mas tudo tem que ter um começo, não é possível. É possível sim. Tudo o que temos no nosso universo, desde você até a mais minúscula plantinha e todos os elementos que temos na tabela periódica, vem de explosões de estrelas que já morreram. Como isso é possível é o que veremos a seguir. No início, tudo começa com uma grande nuvem de gás e poeira que paira sobre o universo, conhecida como pilares da criação, que era o berço de milhares de estrelas, que estavam em processo de nascimento nas áreas centrais. A 7.000 anos-luz da Terra, essa grande nuvem de gás, hidrogênio e poeira faz parte da chamada nebulosa Eagle, e apenas uma das milhares de nebulosas formadoras de estrelas espalhadas pelo universo. Faz sentido, tem essa nuvem aí que é de pó e gás, mas isso não explica como as estrelas se formam. No centro dessa nebulosa, existe uma grande concentração de gás hidrogênio, que é o elemento mais leve, simples e abundante que conhecemos. Pressionado pela força esmagadora da gravidade, essa nebulosa se comprime, gerando nuvens de gás ao seu redor, extremamente frio, com centenas de graus abaixo de zero. Para se ter uma ideia disso, é necessário uma concentração de poeira e gás igual ou maior que o nosso sistema solar inteiro para a formação de uma estrela. Mas é preciso lembrar que esse processo é extremamente lento, durando bilhões ou até mesmo trilhões de anos. Em centenas de milhares de anos, essa estrela em nascimento começa a esquentar e a gravidade, que é importantíssima para esse processo, começa a comprimir, formando discos. E em seu centro, esferas. Essas esferas agora passam a ser chamadas como protoestrelas. 10 milhões de anos mais tarde, o núcleo dessa estrela ferve a uma temperatura de mais de 18 milhões de graus e então algo extraordinário acontece. O núcleo dessa estrela aquece tanto que passa a ocorrer uma fusão nuclear, onde átomos de hidrogênio possuem uma velocidade tão grande que começam a se chocar. A partir desse choque, formam-se átomos de hélio. E é essa fusão que define uma estrela. A formação de átomos de hélio liberam tanta energia que permite que a estrela tenha luz própria. Quando isso acontece, temos uma viva e brilhante estrela. Mas não vai achando que ser estrela é fácil. É uma luta contínua pela sobrevivência, pois a gravidade que a criou agora quer destruí-la, comprimindo-a. E para ela conseguir sobreviver, é necessária uma fusão nuclear, onde a pressão criada pela formação de hélio se equipara à pressão da gravidade. E a partir de assim, a estrela consegue sobreviver. E é nesse estado de equilíbrio que uma estrela passa a maior parte de sua vida. E é nesse estado que o Sol se encontra hoje. E é a sequência principal. Ainda bem que é nesse estágio que o nosso Sol tá. Já pensou se ele começasse a morrer? Era nosso fim. Meu Deus, eu não quero nem estar aqui quando ele morrer. Idiota. Quando o Sol morrer, você já vai estar morta. Ah, é? Bom pra mim. Mas nem todas as estrelas que estão nessa sequência principal são iguais. Elas podem ser grandes ou pequenas, frias ou quentes. Tudo varia conforme a temperatura. Um exemplo, Centauro é a estrela mais próxima de nós. Sua massa varia em torno de 1/10 e 1/2 da massa do Sol. E sua temperatura é de menos 3.800 graus. Por isso é conhecida como anã vermelha, porque a luz que ela emite está no espectro vermelho da luz visível. É o tipo de estrela mais comum do nosso universo, mas isso não é o suficiente. À noite não enxergamos a sua luz, porque a sua massa é pequena e a luz que ela emite não é o suficiente. As estrelas que enxergamos são as grandes e raras, com temperatura em torno de 25.000 graus e massa 20 vezes a do Sol, que podem emitir também 10.000 vezes mais luz. Essas estrelas, por terem maior massa, também têm vida curta. E você me pergunta, como isso é possível? Eu explico. A massa é um fator determinante na vida de uma estrela. Isso quer dizer que ela tem mais hidrogênio em seu núcleo, mais combustível para fundir e assim vencer a gravidade. Um exemplo, imagine você e seu amigo em um jogo qualquer. Seu amigo, com mais dinheiro,
faz apostas maiores e por isso gasta seu dinheiro mais rapidamente. Com as estrelas funciona assim também. Quanto maior a massa, maior o combustível, maior a fusão e maior o gasto de energia. Essas estrelas têm vida curta, podendo viver até 1/1000º da vida do Sol. Isso quer dizer que se o Sol tem vida estimada em 10 bilhões de anos, essa estrela viverá apenas 1 milhão de anos. Pouco para uma estrela. Mas mesmo para estrelas de porte médio como o Sol, a vida um dia tem um fim. Afinal, em algum momento, o combustível de hidrogênio acaba, a fusão cessa e então a gravidade vence. Nesse momento, a gravidade começa a esmagá-la e então a estrela arranja uma outra forma de sobreviver, utilizando assim da pressão que aquece seu núcleo. E nesse aquecimento ocorre a fusão do hélio em carbono, que faz com que ela sobreviva por um tempo a mais. Assim, o seu amigo que tinha mais dinheiro começa a vender tudo o que tinha, e assim consegue um tempo a mais no jogo. Assim, as estrelas, que levam 10 milhões de anos para fundir o seu estoque de hidrogênio, acabam com seu estoque de hélio em apenas 100 milhões de anos e começam uma luta frenética para a sobrevivência. Funde hidrogênio, acaba o hidrogênio, funde hélio, acaba o hélio, funde o carbono e fracassa. Vai fundindo até morrer. Do lado de fora da estrela, camadas de gases vão se soltando, expandindo-se ao redor, iluminadas pelo calor que vem do centro da estrela, causando o fenômeno da nebulosa planetária. Belas camadas de gás brilhante envolvem um centro que morre. A gravidade ganha cada vez mais a batalha, comprimindo cada vez mais a estrela. Quando tudo parece estar perdido, a estrela encontra forças em um lugar inesperado: os elétrons. A agitação criada pelos elétrons produz uma pressão que permite que a estrela sobreviva por mais tempo. É a chamada pressão degenerativa dos elétrons. Neste ponto, a estrela já foi comprimida a uma esfera do tamanho da Terra. É a chamada anã branca. Muito estranha essa estrelinha. Ela tem o tamanho da Terra, mas 300.000 vezes a massa da Terra. Muito densa. Uma colher dessa substância pesaria algumas toneladas. Neste ponto, a estrela está em seu estágio final de vida, mas ainda não está morta. Continuará a brilhar por bilhões de anos, friamente, emitindo pouca luz. Esse é o destino do nosso Sol, mas não é o que acontece com a maioria das estrelas do nosso universo. Algumas estrelas, grande parte delas, fazem parte de sistemas binários ou múltiplos. Estrelas que possuem, digamos, irmãs, que giram com ela durante boa parte de sua vida. Quando esse é o exemplo, quando existe um sistema binário, a anã branca pode exercer uma força gravitacional tão grande em sua irmã que rouba hidrogênio, rouba energia vital das camadas mais externas, aumenta sua massa e explode. É a supernova do tipo 1A. Essas explosões são grandes, colossais. Os mais modernos telescópios da Terra conseguem captar apenas 1% de 1% da energia emitida por essas estrelas. 10.000 avos de toda a energia emitida nessa explosão colossal. Estrelas com 8 a 10 vezes a massa do Sol podem continuar fundindo elementos, como dito anteriormente, até que chega o ferro. A estrela não consegue fundir ferro em novos elementos porque a fundição do ferro não gera energia, ela gasta energia. A estrela então começa a entrar em colapso. Seu núcleo torna-se instável e implode. Essa é a supernova do tipo 2, ou explosão do núcleo de ferro, e é uma das maiores explosões desde o Big Bang, responsável pela produção de todo o elemento mais pesado que o ferro e responsável também por espalhá-los pelo cosmos, formando a base para a produção de novos planetas, luas e estrelas. Nossa, Fê, absolutamente tudo que a gente conhece, inclusive nós mesmas, somos frutos de uma estrela que morreu bilhões, quem sabe trilhões de anos atrás. Mari, a gente tem que pensar também que durante outros bilhões e bilhões de anos, essa estrela viveu queimando no seu núcleo e os elementos de hoje fazem parte do nosso DNA. Um carbono, um fósforo formado na tentativa de uma estrela viver. Legal, né? Meio filósofo, do pó viemos, ao pó voltaremos. Isso, somos pozinho de estrela. É tudo que a gente tem mais leve que o ferro, foi feito na estrela.
E tudo que é mais pesado que o ferro foi feito na supernova da própria estrela e espalhado por ela no universo. A supernova explode e as estrelas continuam com seu centro intacto, porém sofrendo ainda mais com a força da gravidade. A gravidade é tanta que vence a pressão degenerativa dos elétrons, com prótons tornando-se nêutrons. Mais precisamente, uma estrela de nêutrons. Imagine uma estrela de 1,5 vezes a massa do Sol, sendo comprimida até uma pedrinha de 17 km de diâmetro. E então você fez uma estrela de nêutrons, que é simplesmente uma poeira cósmica comparada a outras estrelas. Essa estrela é muito densa, e se comparada em uma colher de chá, ela possui 1 bilhão de toneladas. Se uma pedrinha dessas caísse sobre a Terra, ocorreria simplesmente um estrago muito grande. Se aqui na Terra você pesa 70 quilos, em uma estrela de nêutrons você pesaria 70 bilhões de toneladas. Ou não pesaria, porque a nossa biologia não suporta a pressão de uma estrela de nêutrons, você seria esmagado. Também, essas estrelas giram muito rápido, centenas de vezes por segundo. Mas algumas estrelas são tão pesadas que possuem 40 vezes a massa do Sol. Porém, nenhuma estrela de nêutrons a suporta. A gravidade exerce uma força ainda maior e acaba formando o que chamamos de buraco negro. O buraco negro é a morte definitiva de uma estrela, a vitória da gravidade sobre a massa. O buraco negro tem uma densidade tão elevada que nada escapa da sua força gravitacional. O que muitos acham é que o buraco negro funciona como uma espécie de aspirador cósmico que chupa tudo que está ao seu redor. Só que o que vemos é que não é assim que funciona. Ele suga sim o que está próximo, porém o que está longe ele não suga. Nada escapa de sua força gravitacional, inclusive a luz. Por isso ele é conhecido como buraco negro. Cientistas acreditam que possam existir estrelas tão grandes que quando morrem não deixam nem buracos negros como herança. E em 2006 algo muito próximo disso foi descoberto. Há 240 milhões de anos-luz da Terra, uma estrela explodiu, gerando uma supernova com intensidade de brilho 100.000 vezes maior que o normal. Simplesmente incrível. A supernova 2006 GY, como os cientistas a batizaram, veio de uma estrela que possuía entre 150 e 200 vezes a massa do Sol. Até onde se sabe, é o máximo que uma estrela pode chegar. Cientistas ainda estudam o que essa estrela quer dizer para nós, o que sua explosão pode mostrar, e acreditam que ela pode nos mostrar, nos indicar como foi o início, a formação das primeiras estrelas. Estrelas que quando morrem, geraram e ainda geram elementos. Um exemplo, uma estrela com 150 vezes a massa do Sol pode gerar 25.000 vezes a massa do Sol em ferro. São verdadeiras máquinas de ferro, fábricas de se fazer ferro. Tony Stark approves.